Então, o que é que a gente vai tratar? A gente vai tratar um pouco de arcos da circunferência e medidas de arco. Então, preste atenção nesse problema que eu separei para vocês. Contudo, começamos essa aula com um problema. Agora a gente retoma, depois de todas essas informações trabalhadas, a gente retoma esse problema para resolvê-lo por completo. Fica aí com a resolução? Se passado tudo isso, podemos retomar o nosso problema inicial, onde diz que na figura, que é essa daqui, a circunferência de mesmo raio tem centros A, B, C e D. Então, informações importantes: circunferência de mesmo raio com centros A, B e C. Então, todas as circunferências possuem o mesmo raio. E são tangentes exteriormente. Então, estão juntinhas e tangentes. Os pontos E, F, G e H são os pontos de tangência. Outra informação que eu tenho é que de A até C, então eu tenho essa medida de A até C, que é essa daqui, equivalente a 10 raiz de 2. Então, são esse valor aqui que eu tenho na minha figura. Se as minhas circunferências possuem o mesmo raio, todos esses lados aqui possuem a mesma medida. Se eles possuem a mesma medida, essa figura é um quadrado e esse desenho, esse segmento de reta de C para A aqui, de A até C, é a diagonal do meu quadrado. Então, meu objetivo aqui é descobrir quanto é que vale AB, BC, CD e DE, mas só que aqui eu tenho EA, consequentemente também esse lado. Então, eu quero somar todos os lados desse meu quadrado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa figura e trabalhar em cima dessas informações. Isto é, eu vou pegar essa figura, eu vou fazer um esboço dessa figura que eu tenho sem os meus comprimentos, sem as minhas circunferências, né? Então, eu vou ter mais ou menos aqui. Vai. Então, essa é a minha figura. Então, se ele é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Aqui é 10 raiz de 2, como diz a minha questão aqui. Vou deixar a minha questão sempre atenta aqui. Então, eu tenho 10 raiz de 2. Então, o que é que eu preciso fazer? Vou trabalhar em cima dessa figura agora. Então, o que é que eu preciso descobrir primeiro? Quanto é que vale esse segmento. Então, para eu descobrir quanto é que vale esse segmento aqui, que são iguais, se aqui for x, aqui é x, 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 eu vou pegar essa figura, que é um triângulo retângulo, e utilizar o teorema de Pitágoras para poder resolver. Então, essa daqui é a minha hipotenusa, então 10 raiz de 2 ao quadrado é igual a soma dos quadrados, né, dos catetos. Então, x quadrado mais x quadrado. Então, o que eu tenho? Desse lado da minha igualdade, eu tenho 2x quadrado. E desse outro lado da minha igualdade, 10 ao quadrado é 100. E raiz de 2 ao quadrado, a gente sabe que pode simplificar, tá? 2. Eu não vou fazer a multiplicação aqui de 100 vezes 2, porque eu já tenho 2 desse lado aqui, multiplicando x quadrado. Então, eu posso simplificar esse 2 aqui com esse 2, porque eu estou dividindo toda a minha expressão por 2. Daqui eu tenho que x quadrado equivale a 100. Consequentemente, x, 100 quadrado, equivale a raiz quadrada de 100. Então, meu x vale 10. Então, se aqui é centímetro, né? É 10 raiz de 2 centímetros. Então, cada comprimento desse equivale a 10 centímetros. Então, para eu descobrir, mais uma vez, a soma de AB com BC, com CD, com DE e EA, já descobri que esses dois valores estão unidos, né? Então, ele forma o perímetro do meu quadrado. Então, eu tenho 4 vezes 10 centímetros.
Então eu tenho 40 centímetros. Só que a questão pede mais, né? Ele quer que eu some, deixa eu voltar aqui para a questão. Então, ele quer que eu some também esses comprimentos aqui de arcos. O comprimento dos arcos. Então, o que eu tenho? Como eles são iguais, então vão ser 4 vezes esses comprimentos. Dois arcos. De um arco, né? Na realidade, é 4 vezes o comprimento de um arco. Porque todos eles são iguais. Mas para eu calcular o comprimento de um arco, eu volto para aquela questão, né? Alfa é igual a L sobre R. Alfa é o ângulo em radianos, o comprimento do arco em radianos, né? O comprimento do arco que eu vou conseguir, e R é o raio da minha circunferência. Aí o que é que eu tenho? Se o meu quadrado aqui, ele tem lado de 10 centímetros, então o lado desse quadrado aqui equivale a 10 centímetros, então daqui até aqui são 10 centímetros. Então o que quer dizer? Que o raio da minha circunferência, raio, é de 5 centímetros. Outra informação aqui para eu calcular esse comprimento do arco é o ângulo. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Se π equivale a 180 graus, 90 graus é a metade de π. π sobre 2 radianos. Com essas duas informações eu consigo achar o comprimento desse arco. Ok? O comprimento desse arco é descobrir quem é o valor desse L. Sabendo que alfa é o ângulo em radianos, π sobre 2. Tudo isso é igual a L, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo raio. E esse meu raio, eu vi aqui que era um raio de 5 centímetros. Ok? Quando eu faço isso, esse raio de 5 centímetros faz eu desenvolver essa multiplicação. Então, é 5π sobre 2, igual a L. Então, esse lado L, esse arco da minha circunferência, é 2,5π. Então, o que eu descobri aqui que esse arco de circunferência, assim como todos os outros arcos da minha circunferência, eles medem 2,5π. Consequentemente, quando eu pego essa medida de 2,5 e multiplico por 4, então eu consigo aqui 10π. Então, quanto é que dá toda essa soma, né? Quanto é que dá toda essa soma? Toda essa soma é igual a segmento de reta que eu calculei, todos eles deram, segmento de reta foram 10 vezes 10 centímetros. Então, eu tenho 40. E o arco, o total, né? Todos os arcos foram 4 de 2,5π. Então, é de 10π. Tudo isso em centímetros. Então, para eu descobrir o valor real, né, claro, substituo aqui o valor de π nessa expressão. Ou também eu posso pegar, colocar 10 em evidência. Aqui vai ser 4 mais π centímetros. Então, aqui a resolução você pode achar mais conveniente, porque como você achar mais conveniente de representar essa resposta, né? Então, mais uma vez, um problema simples, né? Mas eu precisava saber essa informação, que foi todo o motivo dessa nossa aula. Como descobrir o comprimento de arco de uma circunferência, dado o ângulo
em radianos e o raio dessa circunferência. Questões envolvendo a circunferência trigonométrica, na realidade não é circunferência, são arcos e ângulos, né? Relacionando arcos e ângulos dentro da trigonometria aparecem em diversos concursos por aí. Eu separei uma questão para vocês que caiu no Enem. Olha essa questão aí. Considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Tá aí a figura. Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X. Então, P tem uma projeção em Q no eixo X, como mostra a figura. E suponha que o ponto P percorre no sentido anti-horário uma distância D, e essa distância D menor ou igual a R, sobre a circunferência. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por qual? A, B, C, D ou E. Acompanhe esse raciocínio, não é uma questão simples, porque somos acostumados, né, a resolver questões numéricas, mas não é uma questão simples, mas dá para tirar o raciocínio através de todos os conceitos que trabalhamos até agora. Acompanhe. As questões de trigonometria, eles podem cair em alguns concursos por aí, em algumas questões de atividades, de provas. Então, ficar bem alerta nesses tipos de questão. Então, essa questão 8 que eu separei aqui para vocês foi uma questão do Enem, que caiu essa parte de comprimento do arco. Não é uma questão muito simples, ela não é uma questão diretiva, né? Porque até pelas respostas que estão aqui, não é uma questão que usualmente vocês esperam, como estudantes, né? Vocês esperam respostas numéricas para as expressões, e aqui eu tenho respostas do tipo algébrica. Então, vamos para a questão. Considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Então, eu tenho um plano cartesiano, uma circunferência, um ponto P e o raio R dessa minha circunferência. Ok? Seja que a projeção ortogonal de P sobre o eixo X. Então, P e Q, ele tem uma projeção ortogonal, então aqui vale 90 graus, no sentido X, como mostra a figura. Suponha que o ponto P, esse ponto P, percorra no sentido anti-horário. Então, esse P, ele vai sair de um espaço aqui e, por exemplo, pode cair aqui. Vou chamar ele de P'. Então, esse ponto P, suponha que esse ponto P, ele percorra no sentido anti-horário uma distância D menor ou igual a R. Então, daqui para aqui, ele percorreu uma distância D. Ok? Sobre a circunferência. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por. Então, o que é que vai acontecer? Vai existir um outro ponto que, na realidade, é o mesmo ponto, né? Que ele só fez essa caminhada aqui, certo? E eu quero descobrir, quando o P percorreu daqui para aqui, esse comprimento de arco, o que é que aconteceu, qual foi a medida que esse Q percorreu. Mais uma vez, não é uma questão simples, porque não é uma questão numérica e pouco utilizada por vocês. Mas é uma questão que a gente consegue resolver ela através de alguns procedimentos. Então, entendida a nossa questão, então a gente quer descobrir o quê? Quanto é que vale essa distância D aqui, distância, que Q percorreu à medida que P também percorre em cima da circunferência uma medida D, que é menor ou igual ao raio. Na realidade, essa distância aqui ela é menor ou igual a 1 radiano, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pensar um pouco nessa questão, como é que essa questão vai se desenvolver. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Mais uma vez, eu vou expandir um pouco mais essa figura. Porque no momento quando eu expandir um pouquinho mais essa figura, eu vou conseguir manipular um pouco melhor os termos que estão aqui. Então, começando com essa circunferência, né? A circunferência que tem um ponto P. Então, esse ponto P,
Aqui é R, o raio da minha circunferência. E o centro está ali na origem. Então, ele saiu desse ponto P e conseguiu aqui esse outro ponto P, que eu não sei qual é essa medida. Ok? Então, aí a gente volta para a questão. As respostas das questões também dão pistas para a gente. Por exemplo, em algum momento vai aparecer a ideia de seno, cosseno, tangente. Então, para aparecer essas ideias de seno, cosseno e tangente, o que eu vou fazer? Mais uma vez, vou continuar o meu desenho aqui, que ele tem um plano cartesiano. Se esse ponto era o ponto Q, é só um esboço, tá, gente? Esse é o ponto Q. Eu quero saber quando esse Q estiver aqui, né? Chamei ali de pilinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Como essa circunferência, né, de raio R, esse ponto P aqui, eu vou descobrir qual o valor, levando aqui em consideração, qual é o valor, quando eu olho para essa circunferência aqui, esse raio R, ele é dividido em duas partes. Ele tem essa medida, deixa eu trazer para cá, o raio R, esse aqui é o meu raio R, aqui é meu ponto P, aqui é a origem do meu sistema. Então, ele é formado por duas partes, se eu olhar direitinho esse meu raio R. Ele é formado por essa partezinha aqui, que ele ultrapassa esse ponto Q, desculpa aqui, que ele ultrapassa esse ponto Q, e por essa outra parte, que é justamente a medida da distância de Q aquelinha, o percurso que Q percorreu, né? Essa distância que Q percorreu à medida que P também percorre. Então eu tenho duas partes aqui. Eu tenho a medida que eu quero descobrir, que eu vou chamar ela de x, e uma medida y que também é desconhecida. Toda ela somada vai ser igual ao meu raio. Então, o que é que eu preciso fazer? Quando eu olho para essa expressão aqui, ó, para esse triângulo, nesse triângulo retângulo, aqui eu vou ter um ângulo. Essa medida aqui, que é a minha hipotenusa, é o raio, continua sendo, né, o raio da minha circunferência, e eu consigo descobrir esse valor aqui utilizando uma das relações, ou seno, ou cosseno, ou tangente. Ok? Então, deixa eu pegar esse triângulo para a gente trabalhar em cima desse triângulo. Então, eu tenho um triângulo, ok? Que eu quero descobrir essa medida aqui, y, que ele está no raio da minha circunferência. Ok? Esse aqui é um ângulo, que eu não sei qual é esse ângulo. Então, aqui é alfa. Aqui é o raio da minha circunferência. Opa, aqui é o raio da minha circunferência, aqui é o y que eu quero descobrir. Bem, eu não sei qual é o valor desse ângulo. Eu não sei qual é o valor desse ângulo. Mas eu posso descrever esse ângulo através do comprimento de arco dessa circunferência. Como assim? Através daquela expressão. Alfa é igual a L sobre R. Então, quem vai ser alfa? Alfa vai ser o comprimento do arco em radianos. Não, desculpa. O comprimento do arco. Ó, quanto é que vale esse comprimento do arco? A questão já está dizendo. Ó. Se P percorre uma distância D, então esse comprimento de arco aqui equivale a D. Então, alfa é igual a D sobre R.
como alfa é igual a D sobre R, o que é que eu vou ter que fazer? Vou tentar descobrir quanto é que vale Y. Para eu descobrir quanto é que vale Y em relação a alfa, ele é o meu cateto adjacente. Ele não é o cateto oposto, é o cateto adjacente. Quem relaciona cateto adjacente e tangente, e hipotenusa, é o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? Então, vou continuar. O cosseno de alfa, quem é alfa? D sobre R. Então, vai ser o cosseno de D sobre R é igual a Y sobre R. Como o meu objetivo aqui é descobrir quanto é que vale Y, então, isolando o Y, eu vou ter R cosseno de D sobre R. Esse é o valor de Y. Perfeito? Então, esse segmento todo, eu tenho que Y é igual a R cosseno de DR. D sobre R. Então, vamos de novo. Quem é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o valor de X. Tem que deixar bem claro, né? Quanto é que vale esse valor de X? Que é esse valor aqui, ó. Que é esse valor de que aquele percorre. Então, esse aqui é o meu X. Que ele vai estar aqui também. Ok? Eu só trouxe ele maior para cá. Para não se perderem. Então, quando eu pego a minha R, o raio da minha circunferência, ele é formado por esse valor X, que eu não conheço, mais esse valor Y, que eu acabei de conhecer, que é R cosseno de D sobre R. Fazendo a substituição, aqui eu tenho R igual a X, mais minha Y é R cosseno de D sobre R. Então, o que eu tenho que fazer aqui é isolar esse meu X. Para eu isolar esse meu X, eu trago esse termo aqui para o outro membro. Então, eu vou ter X igual, esse X igual a R, e esse cosseno dr passa para o outro membro. R menos R cosseno de D sobre R. Essa é a minha resposta. X vale isso. Aí eu procuro na questão. Então, vou procurar aqui na minha questão se existe algo parecido com R cosseno de DR. Então, eu já posso eliminar a letra A, que não tem nada de cosseno, a letra C, que não tem nada de cosseno, e a letra D, que não tem nada de cosseno. Sobra, então, a letra B e a letra E. Letra B e E, a única coisa que eu posso fazer aqui é fator comum. Eu tenho R aqui e tenho R aqui. Boto R em evidência. R dividido por R dá 1, menos R cosseno dr de x dividido por R vai ser o cosseno de D sobre R. Então, meu x vale isso. R, que multiplica 1 menos o cosseno de dr. Resposta, letra B de bola. Okay? Então, é uma questão realmente mais complexa de análise, que precisa realmente levar em consideração várias coisas, mas que no final ela relaciona essa ideia tanto da trigonometria, né, no triângulo retângulo, quanto o comprimento do arco e a relação seno e cosseno, né? Muito bacana. Obrigado, pessoal, pela audiência. Estamos aqui tentando resolver vários problemas, tirando várias dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver sobre trigonometria, pode deixar aqui nos comentários para a gente. Muito obrigado e até a próxima.